que não era uma democracia muito participativa, no sentido mais literal da palavra, é claro que eles são um berço filosófico da democracia. E o que é que o Aristóteles ele diz? Olha aqui que coisa interessante. A política tem por objeto possibilitar um modo de vida com trocas econômicas e segurança, e promover a vida em uma perspectiva específica. Ele entendia então que o objetivo da política era criar um modelo de vida. Só que não era só um modelo de vida em que as pessoas pudessem realizar comércio, garantir sua segurança. Isso daí não era o fim, isso era o meio. Eu queria mais do que apenas uma associação com esses fins. Eu queria que essa associação usasse o comércio, a segurança, tudo isso como instrumento para o fim, que seria a criação de uma vida boa, ou da boa vida. Então você vai observar muito isso na literatura aristotélica, a ideia de uma boa vida, uma vida entendida como uma vida harmônica, uma vida em que eu precise usar pouco do meu esforço para o trabalho, possa me dedicar às artes, possa me dedicar ao hedonismo. Então essa seria a ideia principal, e que todos os cidadãos possam ter a boa vida. Lembrando, claro, que o conceito de cidadão aqui é um conceito muito limitado, mas todos os cidadãos teriam essa boa vida. Então você já tem uma ideia utilitarista da política. É algo que vai ser resgatado lá na frente. Política como um instrumento para algo, nesse caso, um instrumento para conseguir a boa vida. Platão, ele também trabalha com essa ideia de uma finalidade. Só que no caso, ele diz que a política tem uma origem. A política é a virtude do bom senso, a capacidade de tomar a decisão justa em questões privadas ou públicas. Então, é claro, há um fim. O fim é tomar a decisão justa, tomar a decisão equilibrada. Só que antes disso, a política, na visão de Platão, tem uma origem: o exercício do bom senso, o exercício da razão. Então, não é algo que venha de sentimento, não é algo que venha lá do fígado. É que hoje, quando a gente discute política, a gente discute muito isso. O cara ele vai gritar sobre política em vez de dialogar sobre política. O que Platão sugere é o diálogo, a utilização da racionalidade, para que você consiga chegar a decisões justas. E veja, em questões privadas ou públicas. Ele não está dizendo, para o Estado intervir em questões privadas. Não é o que ele está dizendo. Mas que a política deve ser exercida em questões privadas. Então, quando está você e sua mulher ou seu marido tentando resolver alguma coisa, você vai utilizar a política. Você vai utilizar de ferramentas de retórica. Você vai utilizar dos campos que a política vai ter, que o discurso político ele vai poder ser desempenhado. E, obviamente, ganha aquele que tenha a melhor retórica. Obviamente, convence aquele... E o vídeo parou? Convence aquele que tenha a melhor retórica. Então, continuando aqui, pessoal, Max Weber, e eu vou voltar já rapidamente a ele, porque ele vai ter uma importância para a gente. Ele fala que não existe apenas um tipo de política. Ele vai falar que existem vários tipos de política. Peraí que eu não consigo. Agora consigo. O pessoal que não é muito técnico, sabe? A gente faz essas coisas de improviso. Então, a ideia dele é: existe a política de diversas maneiras, mas só existe um poder político. É interessante, ele reduz o poder político a uma única coisa. E o que é para ele? Força. Quando ele trabalha com a política, ele vai falar dessa política entre os indivíduos, da política macro-social, mas quando ele trocar no poder político, aí ele diz que só existe um: a força. E isso é exatamente o contrário do que depois a Hannah Arendt ela vai propor, porque ele propõe que é a força que resolve as coisas. Então, política é o exercício de conseguir força para impor suas decisões, para impor suas escolhas, né? E aí para homogeneizar a sociedade. Não é uma convivência de diferentes, que é justamente
contrário do que a Hannah Arendt ela propõe. Olha o que ela diz no livro O que é Política. A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais no caos absoluto ou a partir do caos absoluto das suas diferenças. Então, para ela, a ideia aqui não é suplantar as diferenças. A ideia é, deve existir uma necessidade em comum e eu vou fazer com que essas diferenças trabalhem em conjunto, dialogando. E no final, não deve haver aplicação de uma força. No final, deve haver a busca do diálogo e a garantia fundamental de uma liberdade. Então, enquanto para o Weber a política é um exercício para obtenção de poder, para Hannah Arendt a política é um exercício para obtenção de liberdade, de convívio harmonioso. Ela acaba se aproximando um pouco mais do ideal grego mais clássico. Sim. São da mesma época, Jesus? Não. Weber é um pouco anterior a ela. Tá, ok? Então Weber, salvo engano, agora posso estar falhando muita memória, mas ele é século XIX. Eu tenho que lembrar mesmo, porque agora falhou, mas eu sei que ele é anterior. Falhou muito agora de onde é o Weber. Mas ele é um pouco anterior a ela. Ela já vai escrever ali em meados dos anos 30 e 40. Né? Tanto que os livros mais importantes da Hannah Arendt saem no pós-guerra. Então vamos sair ali, por exemplo, a questão da banalidade do mal, que ela vai avaliar o julgamento do Eichmann, que já foi na década de 50, início dos anos 60. Então ela vai escrever mais nessa época. Max Weber realmente me falha um pouco, mas ele escreve num contexto pré-fascismo, pré-nazismo. E ela já escreve nesse contexto pós-governos autocráticos. É porque esse conceito do Weber, mesmo para o século XIX, não é muito monarquia absolutista, não. O que acontece? Parece muito Maquiavel. Mas o que acontece? Interessante, primeiro, Maquiavel não é tão absolutista. A gente tem a ideia do Maquiavel ser absolutista, mas ele é um dos primeiros que propõe divisão de poderes, divisões de função. Agora, numa visão pragmatista, né? A ideia do Maquiavel, e é o interessante nele, apesar do termo maquiavélico sugerir uma coisa negativa, né? Sugere uma maldade intrínseca, não, fulano é maquiavélico, porque fulano é horrível, é mau. Ele era pragmático. Então, quando ele defende a divisão de poderes, ele defende que eu devo ter um monarca, o príncipe, sendo o poder executivo, e devo ter um poder legislativo, né, autônomo. Ele defende isso para poder dividir responsabilidades e dividir o ódio popular. Se eu, por acaso, me descontento com a decisão, eu posso dividir aquele meu descontentamento entre o monarca e entre o parlamento. Eu não concentro minha revolta em um único indivíduo. Então ele divide isso daí para garantir uma estabilidade. Então ele não é tão absolutista, ele é absolutista, até porque o contexto era de monarquias absolutistas surgindo, mas ele tem um conceito um pouco abaixo. O que a gente tem que entender é que não foi apenas o período pré-revoluções, que é o período de absolutismo, que você vai ter defesa desses governos muito fortes. Você depois, e a gente vai partir para o Hegel e para o Marx, vai ter a defesa de governos muito fortes dentro das teorias coletivistas. O Hegel ele vai propor a supremacia moral do Estado. Esse Estado ele tem que ser muito forte, porque ele é o único que pode dizer o que é certo e errado. O Marx ele propõe que no caminho para chegar ao socialismo utópico, que é a falta de governos, eu vou passar por uma ditadura. A ditadura do proletariado que vai ter que refazer todo o sistema político. Ou seja, eu vou partir em algum momento para um Estado muito forte. Então você ainda vai encontrar teorias, entre aspas, absolutistas no século XIX e no século XX. A diferença é a fonte, a diferença é a fonte desse poder, que vai diferenciar o absolutismo do século XVI, XVII, XVIII, dessa nova teoria que a gente vai encontrar no século XIX e XX. Esse conceito de Maquiavel de divisão é o mesmo do primeiro reinado de poder moderador? Não exatamente. Por quê? Porque na verdade é um protótipo. Ele ainda propõe que o poder executivo ele vai ser um poder mais forte, mas ele não traz essa divisão toda bonitinha. A ideia que a gente tem aqui da ideia de um poder moderador era uma ideia que era vigente bastante na Europa,
Não foi introduzida apenas no Brasil essa ideia de você ter 3 poderes, como o Montesquieu propunha, mas ter esse quarto. Essa ideia do quarto era uma proposição de equilíbrio. Como depois os americanos corrigiram isso. Uma grande discussão que havia quando foi criada a ideia de vários poderes é como esses poderes eles vão se equilibrar, já que em tese eles seriam harmônicos e nenhum deles seria mais forte que o outro. Notadamente, algum deles vai desequilibrar a balança. Notadamente, algum deles vai ter muito mais poder real do que o outro. Então, a ideia de um poder moderador é para que eu tenha um poder que vá apenas exercer o limite dos 3. Ele vai exercer apenas o teto dos 3. O problema é, quem é que vai ser esse poder moderador? Devia ser um poder externo. Não é, a gente acumula com o poder executivo. A maioria das monarquias engraçadinhas, inteligentes, disseram: tudo bem, o monarca que tem um poder executivo, ele também vai ser um poder moderador. Aí a gente gera o desequilíbrio. O que é que os Estados Unidos faz para modificar isso, para corrigir? Freios e contrapesos. Ou seja, eu tenho freios e contrapesos, cada poder ele tendo uma zona de interferência nos outros. Não é uma interferência completa, porque a gente leva uma desarmonia dos poderes, mas há uma pequena zona de interferência. E aí isso levaria a um equilíbrio mútuo. Mas de qualquer maneira, o que a gente tem que entender é o seguinte: não é apenas o absolutismo desse século XVI, XVII, por aí, que ele é antidemocrático. Você vai ter uma série de ideias no século XIX, no século XX, que são antidemocráticas. Só que qual é a grande diferença? No século XVI, século XVII, por que o monarca era absoluto? Simples. De onde vinha a soberania naquela época? Qual era o pensamento de soberania? Divino. Então, eu sou monarca e obedeça-me porque Deus me escolheu. Ou, no século XIX, qual já era o pensamento da origem da soberania? Povo. A soberania, a partir da Revolução Francesa, é entendida como algo que pertence ao povo. Então, os governos autocráticos, ou seja, não democráticos, do século XIX e XX, não podiam usar o argumento do Deus, usar o argumento de povo. Se você pegar Hitler, ele hora nenhuma disse que ele tinha instaurado uma ditadura. Ele instaurou uma democracia. Mussolini instaurou uma democracia. Salazar instaurou uma democracia. Franco instaurou uma democracia. Então, um ponto curioso de todos os governos autocráticos do início do século XX é que todos eram, em tese, democráticos. Coreia do Norte, qual é o nome oficial da Coreia do Norte? República, primeiro República Democrática da Coreia do Norte. Já pensou? República, ou seja, de república, de você ter um mandato a curto prazo, que não é hereditário, já quebra totalmente a ideia do que você tem na Coreia do Norte. Terceira geração, é uma monarquia, aquilo ali praticamente. A China, tudo bem, ainda dá para ser república. Porque a China, ela tem um governante, não, ela tem uma junta governamental e o primeiro-ministro é trocado de tempos em tempos. Nem toda república é democrática. Para você ter ideia, o Brasil, enquanto ditadura, não era democrático, era uma república. Não durante a ditadura Vargas, mas a ditadura militar. Você tinha o conceito de república, você tinha um governante com mandato fixo, sendo substituído legalmente. O problema não era democrático, porque o meio de escolha desse governante não era. Então você encontra isso na China. A China é republicana, apesar de não ser democrática. É porque realmente a gente tende a associar os dois conceitos, porque quando a república surge, ela surge no contexto democrático. Vive a Revolução Americana, mas não são conceitos indissociáveis, ok? Então, quando você passa para esse início do século XX, você vai encontrar muitas ideias que são ideias autocráticas, mas todas são dadas no quê? O bem do povo. É a própria ideia do Weber, de eu posso usar a força para conseguir aquele bem do povo. O Weber não se dissocia tanto da ideia grega de a política como um fim, popular, um fim de conferir bem a todo mundo. Ele só diz que você vai conseguir isso através da força. Já a Hannah Arendt, ela diz, não, peraí, é só pelo diálogo, é só na preservação da liberdade.
E é curioso que os dois não são certos, 100% certos. Mais à frente, a gente encontra o Habermas, e ele vai propor que tanto o Weber, que diz que a política é violenta, né, violência, e por isso o discurso político é um discurso de força, quanto a Hannah Arendt, que fala que apenas comunicação, né, que o discurso político é apenas diálogo, para ele os dois estão certos e errados. Certo no que propõe, errado ao dizer que aquilo ali é único. O Habermas, ele vai trazer uma teoria conciliatória, dizendo que poder político é discurso e força, que política é força e é discurso. Um discurso para você obter a força. Eu preciso convencer, principalmente num contexto democrático, mas depois que eu obtenho a força, eu aplico, contra a sua vontade. Eu, por acaso, fui eleito senador, apresentei um projeto de lei que ficou uma conduta que você pratica. Eu tive que me eleger senador para poder oferecer aquele projeto de lei. Eu tive que usar o meu discurso político, a gente vai tratar disso, o discurso do lugar de governança, para que eu pudesse convencer que aquilo ali fosse votado. E aí, no momento em que eu tipifiquei uma conduta que você pratica, direito penal ele é o quê? Generalista, impessoal, imperativo. Eu vou aplicar. Então a política me confere, o Estado tem o monopólio da força. Então o Habermas, ele vai tentar fazer uma fusão entre Weber e entre Hannah Arendt. Existe diálogo, sim. Existe diferenças trabalhando em conjunto, sim. Mas no final existe força. É uma das coisas que a gente vai observar. Outra coisa importante da gente tratar na questão de ciência política, pessoal, é entender basicamente que política está diferente do que é politicagem, tá ok? Vocês vão encontrar vários doutrinadores fazendo essa distinção semântica entre política e politicagem, que parece a princípio uma distinção sem importância, mas é uma distinção importante para a gente entender qual é o problema atual da discussão da política. Muitas vezes a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo mera politicagem. Hoje, né, quando você passou já pelo conceito jurídico de Estado, de Estado de Direito e tudo mais, como a gente vai ver, a gente entende que política não é apenas tentar chegar na vida boa, no bem comum. Ela vai passar por uma organização das funções do Estado e a conquista e manutenção de um poder político. Ou seja, política fala de estrutura, uma estrutura de como o Estado funciona, de como você vai trabalhar o Estado, das finalidades do Estado. Até a gente vai ver mais à frente que quando se fala dos elementos do Estado moderno, classicamente nós temos 3 elementos, que é território, povo, soberania. Mas alguns pensadores já colocam um 4º elemento, que seria a finalidade, o elemento teleológico, um elemento espiritual do Estado. Qual a finalidade do Estado? Isso levou ali ao longo do século XIX e século XX a discussão entre Estado liberal e Estado de bem-estar social, do welfare state. Isso está presente até hoje. Se você pega a nossa Constituição, ela abre dizendo quais são suas finalidades. O artigo 1º e o artigo 3º são as finalidades do Estado brasileiro. O artigo 4º são as finalidades do Brasil em cenário internacional. Então a ideia de fim do Estado é importante. E de entender a estrutura do Estado também é importante. Então, quando a gente tem um discurso, um debate político, esse debate político ele deve trabalhar com isso, com estrutura, com objetivo, com aplicação de poder. Até onde pode ir o poder do Estado? Só que é isso que a gente tem feito hoje? Não. Sinceramente, a gente está tendo essa discussão tão, que eu diria até não é nem de alto nível. Para a gente hoje é de alto nível porque a gente não consegue chegar. Mas seria discussão básica. Dizer, olha, a gente quer fazer o quê? Qual é a nossa função? A nossa função é o estado de bem-estar social? É, está na Constituição. O que é que o estado de bem-estar social tem que fazer? Tem que, sei lá, conferir moradia.
Ok, qual é a melhor forma da gente conferir moradia? Um propõe linha de crédito, o outro propõe um programa de distribuição de casas populares, um terceiro propõe um modelo de você ter casas mais baratas, então você incrementar uma indústria de pequeno porte, e por aí vai. Isso seria uma discussão de política. Ok, a gente tem que fornecer educação, então qual é o modelo ideal de educação? Só pública, público-privado, pública com cobrança de mensalidade, privado com vouchers, por aí vai. Então isso seria uma discussão de política. Você discutir méritos dentro dessa ideia de uma organização de funções de Estado. Então seria, por exemplo, olhar para um Bolsonaro da vida, para um Lula, para um Ciro, para um Dória e dizer, ok, dentro do que a gente pretende que um presidente seja, dentro das atribuições de um presidente, o que ele pode me trazer, o que ele pode oferecer para o Estado. O presidente tem que gerenciar uma equipe econômica, o presidente ele tem que distribuir orçamento, fazer o cálculo do orçamento, ele tem que negociar com o parlamento para devidas medidas, ele vai ter ali que comandar a parte da saúde, ele vai ter que representar o país em política externa. Então, aonde o Bolsonaro entra aí? Aonde o Lula entra aí? Aonde o Aécio entra aí? Ah não, mas é porque há uns 2 anos atrás ele falou uma coisa que eu não gosto. Isso é politicagem. Ah, porque há 3 anos ele estava com um barco de cachaça. Isso é politicagem. E é uma discussão que hoje a gente está muito mais preso nela, em muitas vezes querer qualificar o indivíduo com adjetivos, em vez de se preocupar em discutir qual é a qualidade técnica dele. Ah, mas por que fulano não gosta disso? Não gosta do Dória porque ele é Mauricinho. Ok, o real problema do Dória é ser Mauricinho ou tem 500 outros problemas que possam ser discutidos? Ah, eu não gosto do Lula, sei lá, porque ele é cachaceiro. O problema dele é esse ou tem 500 outros problemas que podem ser discutidos do ponto de vista político e judicial? Então, essa é a distinção entre a gente discutir política e discutir politicagem. A discussão da política, e aí até resgatando novamente Hannah Arendt, ela possibilita que você tenha convivência de desiguais. Possibilita que, por exemplo, alguém de direita liberal discuta com alguém de esquerda estatista, e os dois saem ali da discussão. Ninguém perdeu, ninguém ganhou, os dois enriqueceram. Porque eu aprendi certas coisas, você aprendeu certas coisas. Quando a gente parte para a politicagem, aí é aquele negócio, você sai gritando no Facebook do outro, fascista, comunista. O bom é que vez ou outra me chamam de fascista e outras vezes me chamam de comunista. Eu só peço para o pessoal escolher. A gente é um ou outro. Vocês, por favor, escolha. Tem gente que diz, você é eleitor do Bolsonaro. Tem outro que diz, você é eleitor do Lula. Eu, por favor, escolha. Eu só posso ser uma coisa ao mesmo tempo. Eu não posso ser duas. Curiosamente, eu não sou eleitor de nenhum dos dois. Então, escolham. É esse o problema da politicagem. Você tende a reduzir o debate, enquanto você pode discutir. Pode ser que o Bolsonaro dê uma ideia boa. É lógico que dá 2 vezes ao dia que está certo. Pode ser que o Lula dê uma ideia boa. Discussão de política é ver, opa, essa ideia de fulano é boa, eu vou pegar. Opa, essa ideia de fulano é boa, eu vou discutir. Então a gente vê o mérito do conteúdo e não apenas a pessoa. E aí, por que é importante a gente entender isso? Principalmente essa ideia aqui de política ser algo que leva discurso e leva força, dessa junção da Hannah Arendt com o Weber. Seguinte, Norberto Bobbio, quando ele trabalha com a ideia de poder, ele divide o poder em 3 formas de manifestação. O poder, e aí por poder ele fala aquela minha capacidade de mudar o comportamento dos indivíduos, de mudar o comportamento da massa, ele pode se manifestar de uma maneira ideológica, o poder ideológico, o poder econômico e o poder político. A ideia do poder ideológico é que eu consiga convencer vocês no campo das ideias. Eu consiga convencer vocês apenas com o que vocês pensam. Então, o que vai ser mais comum? Religião. Religião, ela exerce um poder ideológico. Ela muda o comportamento de indivíduos apenas usando ideia. A ideia de que você deve fazer isso porque um livro sagrado mandou, a ideia de que você deve fazer isso para evitar ir para o inferno,
A ideia de que você deve fazer isso porque é o esperado de pessoas que foram escolhidas e por aí vai, né? Isso aqui não forma mal de religião nenhuma. Você sabe que eu tenho a minha, todo mundo tem, ou pode não ter a sua. A questão é que você percebe que a religião ela vai trabalhar com você do ponto de vista ideológico e ela vai mudar o seu comportamento. Ela vai trazer uma série de regras que ela considera que são regras morais e você vai desenvolver essas regras, ok? E isso não vale apenas para quem é daquela determinada religião. Há religiões que há tanto tempo estão aí e já foram tão embrenhadas na comunidade, na sociedade, que nós ainda temos aspectos ideológicos dela. Por exemplo, a cultura brasileira, ela tem traços católicos. Por quê? Pela presença que a gente teve durante muito tempo. Como a cultura nordestina tem claros traços judeus e também de religiões africanas. Porque pelo convívio exacerbado com esses diversos grupos ideológicos. Quem não conhece, sei lá, a minha avó que toda vez que ela ia dormir, ela lavava o pé. Isso é costume judeu. Isso é costume nem de judeu normal, de judeu ortodoxo que faz isso. Então, por quê? Isso é um costume que ficou. São judeus que saíram de Recife e se espalharam pelo sertão. Então, tudo isso, pessoal, é questão ideológica. É apenas religião que usa poder ideológico? Não. Política também. Eu tenho o meu posicionamento político. Eu vou utilizar ideologia. Não é o local para eu fazer isso aqui. Já que eu estou numa sala de aula, a gente tem que ser plural. Mas, sei lá, eu chego na minha rede social, eu chego na minha mesa de bar, eu vou discutir a minha ideologia. E vou tentar convencer vocês a escolherem essa ideologia. Só para pensar no eixo padrão, para usar como exemplo. No diagrama de Nolan, você tem aqueles que propõem maior intervenção do Estado ou uma menor intervenção do Estado, seja estatista e liberal. Eu convencer você a apoiar o Estado, convencer você a ser estatista, é poder ideológico. Eu convencer você a ser contra a intervenção do Estado e apoiar o indivíduo, ser mais liberal, é poder ideológico. E claro, eu vou ter que usar o discurso para conseguir exercer esse poder. Aquele discurso que a gente vê com as regras de retórica vão ser usados para o exercício de qualquer um desses poderes. Outro poder que nós temos, segundo Norberto Bobbio, é o poder econômico. É o poder de você ter na sua mão aqueles bens que são considerados necessários, ou que realmente são necessários porque são escassos, ou que eu acredito que são necessários. E isso é muito importante, a ideia do valor subjetivo das coisas. Quando você pega a ideia do Marx, aquela ideia do materialismo histórico, tudo era na base da mais-valia. Algo tinha dinheiro se algo era útil, se algo era necessário, se algo era escasso. Só que hoje a gente não tem apenas esse entendimento. Hoje, muitas vezes, nós damos valor a determinadas coisas, não pelo valor intrínseco que essas coisas têm, mas pelo valor subjetivo. Esse tablet aqui, eu vou dizer que, sei lá, ele custa R$1.000. Você daria R$1.000 nele, porque ele é útil, etc. Virei, agora eu vou cobrar 2.000 dele. Porque, bendito da maçã. Nem a qualidade pode nem ser excelente. Por exemplo, quem tem coisa da Apple, sabe, normalmente fica velha, lenta, quebra. Isso daqui foi um erro. Até hoje eu digo, o iPad 2 da Apple foi um erro, porque isso daqui não quebra. Esse negócio já levou queda. Eu tenho não sei quantos anos eu tenho isso daqui, não quebra. Foi o maior erro deles. Porque o interesse deles é que você tenha algo se tornando obsoleto para ele poder vender. Só que, pessoal, eu não vou mentir não. Sabe por que eu comprei esse tablet aqui? Juntei dinheiro quando eu comecei a trabalhar com um assessor. A primeira coisa que eu vou fazer, comprar um tablet da Apple. Pô, lascado, nunca tinha dinheiro, pronto, vou ter dinheiro, comprei. Ou seja, ela me convenceu. Veja como ela exerceu um poder sobre mim. Eu ganhei X, eram horas de trabalho meu, não é nada de dinheiro de papai e mamãe, horas de trabalho mesmo, lá de madrugada, levando reclamação do povo. Para comprar, eu devoltei horas minhas que eu poderia ter usado para comprar qualquer outra coisa, poderia ter usado para me alimentar, poderia ter usado para ajudar outro indivíduo. Ele me convenceu a comprar isso. Como a Coca-Cola chega e te convence. Nesse calor danado, imagina ali uma Coca-Cola KS, porque não pode ser de lata, tem que ser aquela KS.
Aquela que está suando. Eu acho que melhor, não só a que está suando, aquela que a garrafa já foi e voltou tanto que a garrafa já está até arranhada.